Fala galera, Jesuscope, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seguinte, chegamos para a nossa quinta aula, no quinto dia da nossa jornada. Achamos o livro e vai ser demais. Deixa até eu já deixar ligado aqui, porque hoje nós vamos interagir pelos comentários aí, beleza? Então, você pode mandar seu comentário. No momento que a gente estiver assim, naqueles momentos da explicação tal, se você puder focar na explicação para você não perder aquilo que eu vou explicar para vocês, tal, sobre o estudo da palavra, sobre a Bíblia, vai ser melhor. Mas vamos ver, a galera que está com a gente aqui, manda um salve aí para todo mundo que já está online aí. Queria te pedir já nesse início, pega e já divulga aí a nossa live para mais pessoas poder acompanhar, começar a amar a palavra de Deus, aprender a interpretar, aprender a estudar. Nós já tivemos 4 aulas, já tivemos 4 dias aqui da nossa jornada e a gente já aprendeu muita coisa. Você que está acompanhando já há vários dias, manda uma mensagem aí para a galera saber como é que foi os outros dias. E a gente tem todas essas aulas disponíveis lá no nosso grupo no Telegram, ok? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu queria te incentivar a você a ir lá e fazer parte. Aqui na bio do Jesuscope, tá? Se você entrar no Instagram, na bio, tem lá o link para você entrar no grupo do Telegram. Baixa o aplicativo se você não tem. Se você já tem o aplicativo aí, eu queria te incentivar a entrar no nosso grupo. Eu mando todos os materiais que a gente está usando aqui. Eu mando também links. Se eu falo às vezes algum vídeo, algum livro, eu mando lá para vocês. É por lá que a gente faz toda a comunicação. Então, eu vou mandar o PDF da aula de hoje, tudo por lá, ok? Eu preciso que vocês estejam lá nesse grupo. O link está na bio do Jesuscope. Se você entrar no Jesuscope, na página do Instagram, tem lá um link, você já entra lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar para vocês antes da gente começar. É legal você divulgar, né? Então tem um aviãozinho aí embaixo, aperta no aviãozinho que tem aí embaixo, uma setinha, e marca os seus amigos aí e sai divulgando para todo mundo. Essa nossa aula vai ser muito legal. Hoje nós vamos estudar como é que eu estudo, como é que eu leio, como é que eu interpreto as narrativas da Bíblia, ok? 43% da Bíblia é narrativas, então é muito importante a gente aprender como que faz para a gente estudar as narrativas da Bíblia. O Antigo Testamento, principalmente, é cheio de narrativas, ok? E avisar você que amanhã nós teremos um convidado especial. Estou muito animado com amanhã, porque vai estar com a gente aqui pastor Paulo Borges Júnior. Cara, a gente tem sido muito abençoado pelo pastor Paulo Borges e amanhã ele vai estar com a gente aqui. Então você não pode perder, porque vai ser demais, vai ser espetacular. Ele vai nos falar um pouco sobre como ele enxerga as Escrituras, como que ele estuda a Bíblia. Vai ser muito bom. E como todo dia a gente está fazendo, a gente está sorteando um livro todos os dias para vocês, e hoje não vai ser diferente. Quero mostrar o que a gente vai sortear hoje. Hoje eu vou sortear uma Bíblia comentada por... Acho que você já viu o nosso projeto, né? Que a ideia todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Então, a Bíblia comentada por... e você coloca o seu nome aqui. E aqui dentro tem 50 textos selecionados para você estudar. Então, de um lado da página, que nem aqui, 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, tem aqui o texto, e desse lado aqui, então, espaço para você fazer as suas anotações. É muito legal o projeto, e ele é nesse formato de Moleskine, assim, capa dura, tem o elástico, espaço para você pôr a caneta, é muito legal. E eu vou sortear isso aqui hoje, então. Então, no final da nossa live, eu vou falar como que você faz para ganhar o sorteio aí, ok? Mas eu só falo no final sempre as regras, porque eu gosto de honrar quem ficou com a gente todo esse tempo aí. Gente, estou muito animado, porque hoje a gente vai aprender sobre narrativas, ok? Sobre narrativas. Então, só revisando os assuntos, você tem que estar lá no grupo do Telegram para receber tudo que a gente está falando aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês, e inclusive o PDF da aula de hoje. Amanhã nós temos Paulo Borges aqui com a gente. Lembrei,
Terça-feira, amanhã a live é aqui no Instagram, ok? Terça-feira, a nossa live, que é a última, tá? Que a gente vai fechar tudo, vai ser muito legal e a gente vai tirar mais tempo até de ver dúvidas, vai ser no YouTube na terça-feira. E para você receber o link da live do YouTube, você precisa estar lá no grupo do Telegram, porque a gente está concentrando tudo lá para a gente montar um grupo lá no Telegram de pessoas que querem estudar a Bíblia, que têm fome de estudar a Bíblia, tá? Então eu preciso que você esteja lá no link da bio do Dizascope, tem o link para você entrar no grupo. Fechou? É isso? Então, beleza, vamos lá. Quem está preparado aí? Estão preparados? Vocês estão felizes? Olha só, hoje nós vamos ver como que estuda narrativas, ok? Como estudar as narrativas bíblicas. Por que é tão importante para a gente essa questão das narrativas? E por que tem tanta narrativa na Bíblia, né? Como eu disse para você, 43% da Bíblia é narrativas, ok? 43% é narrativas. E por que tem tanta narrativa? Porque a Bíblia, ela não quer somente... Olha só, a Bíblia não é um livro informativo, ok? Mas a Bíblia é um livro formativo. O objetivo da Bíblia não é informar você, deixar você bem informado, apesar de ela fazer isso. Mas o objetivo é formar você. Isso que é muito importante. E como é que a gente é formado? A gente é formado por aquilo que a gente vê. E olha que interessante. Quando alguém fala uma teoria para você, te fala de um argumento, você ouve aquela teoria, você lê aquele argumento. Agora, quando você está ouvindo, lendo uma história, você começa a ver a história. Então, as narrativas nos dão a capacidade de ver aquilo que Deus está falando, ok? Então, a Bíblia não é um livro para informar, é um livro para formar. E como que nós somos formados? Nós somos formados pelos olhos. Nós somos formados por ter visto repetidamente uma liturgia, visto repetidamente um comportamento. Você é resultado daquilo que você viu. Então, qual o objetivo das narrativas, das histórias na Bíblia? É você enxergar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Então as narrativas foram feitas para que o povo de Deus contasse para os filhos e para os netos sobre a palavra de Deus, ok? Então, é por isso que elas são tão importantes. As narrativas, repetindo, servem para você ver, tá? Então eu vou colocar até um olho aqui, ó, para você lembrar. As narrativas servem para que eu e você possamos ver Deus agindo, porque o objetivo da Bíblia não é informar a gente, mas é formar a gente. E nós somos formados por aquilo que a gente vê. Uma narrativa, em geral, ela tem o objetivo de ilustrar uma doutrina que está revelada em outros textos. Vamos lá, de novo. O objetivo da narrativa é ilustrar doutrinas que nós encontramos em outros textos, ok? Ilustrar doutrinas bíblicas. Então, presta bastante atenção que isso aqui é muito importante. O objetivo da narrativa não é te ensinar uma doutrina, mas é ilustrar uma doutrina que já está revelada em outro texto. Isso é fundamental, ok? Então, ela não vai apresentar uma doutrina. As doutrinas bíblicas não são apresentadas através de narrativas. Elas são apresentadas através de discursos. Por exemplo, um discurso em Êxodo são os 10 mandamentos, ok? Então, não é a narrativa de uma história. É a descrição dos 10 mandamentos, Êxodo 19, se eu não me engano.
Então, tem lá, todos os mandamentos, ok? É um discurso. Agora, quando você começa a ler as narrativas bíblicas, você vai ver que elas ilustram aquilo que estava como doutrina no discurso. Então está dizendo lá, não adulterarás, ok? E aí você tem histórias de alguém adulterando e as consequências daquele adultério. Então, o objetivo da narrativa é ilustrar para você o que foi apresentado como doutrina em outros textos, ok? Então, ela não tem o objetivo de apresentar uma doutrina, tem o objetivo de ilustrar uma doutrina, o que é maravilhoso. Então Deus, ao invés de deixar simplesmente um discurso lá, uma teoria, né, uma teologia ali para a gente ver, para a gente entender, Ele ilustrou também, ok? Através das histórias, através das narrativas, tá? Então, como eu disse, tem um discurso não adulterarás, e aí você tem uma história, por exemplo, como de Davi e Betseba, onde Davi, ele pega e se deita com uma mulher que não é esposa dele, na verdade é a esposa de Urias, ele se deita com ela, ele adultera com ela, okay? Ele comete ali um adultério, ele mata o marido dela, e aí você vê a decadência do reinado dele, você vê tudo que começa a acontecer depois desse adultério. Por que a Bíblia está fazendo? Ilustrando para a gente, ok? O que acontece quando a doutrina, quando aquele mandamento não é obedecido e respeitado. Wes, depois se você puder, pega um pouquinho de água para mim, que eu esqueci de pegar lá. Obrigado. Ok? Então guarda isso. Ilustrar. Ok? Ilustrar. Então a gente não vai aprender ou ser apresentado as doutrinas através de narrativas, ok? Mas nós vamos ver a ilustração dessas doutrinas nas narrativas. As narrativas não têm o objetivo de nos falar o que fazer, mas de conhecermos o que Deus fez e faz. Presta atenção. As narrativas não têm o objetivo de nos falar o que fazer, ok? Então, por exemplo, você está vendo ali que Abraão, ele sai da terra dele e tudo isso é muito maravilhoso, mas de repente ele mente que a esposa dele é irmã dele e um rei toma a esposa dele e se deita com ela. Então você vê que não está sendo apresentado modelos para você copiar, ok? Mas qual é o objetivo da narrativa? É que você conheça a história de Deus. É que você saiba o que Deus fez, e como a Bíblia é eterna, o que Deus faz. Esse é o objetivo dos autores nas narrativas. Então, uma pergunta legal para você fazer todas as vezes que você está lendo uma história é essa: qual característica de Deus eu observo qual característica de Deus eu observo nessa história, ok? Porque as histórias vão revelando as características de Deus para nós. Então, ela não tem o objetivo de te falar o que fazer, ok? Mas o objetivo de você conhecer o que Deus fez e faz, ok? Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa legal de você saber e você ter em mente quando você está lendo uma narrativa é que Deus é o herói de todas as histórias. Eu vou usar a história de Davi com frequência para a gente ter uma referência só para você entendendo. Então, quando você lê lá Davi e Golias, a gente tem uma tendência a olhar e falar quem é o herói, né? Então, os nossos filhos, por exemplo, quando eles estão ouvindo a gente contar a história de Davi e Golias, no final da história, quem que eles acham que é o herói da história? E muitas vezes eles falam, uau, Davi matou Golias, mas na verdade, quem que matou Golias? Quem que derrotou Golias?
Deus. Davi mesmo diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele manda uma pedrinha, gente, e o Golias cai e morre com a cabeça, perde a cabeça ali. Então, ali está ilustrando o que Deus fez. Não é quão bom Davi é, mas quão bom Deus é. Não é quão poderoso Davi é, mas quão poderoso Deus é. Então, o herói de todas as histórias é Deus. Isso que fica muito claro, isso é um ponto importante. Uma característica das histórias bíblicas, né, as histórias que é a forma que os hebreus escreviam, é que elas sempre são histórias compactas, ok? São histórias compactas. Por quê? Porque foram feitas para você memorizar. Então, como eles tinham uma tradição oral muito forte, eles contavam a história uns para os outros e para os filhos e para os netos, tal. Por muitos anos eles não tinham a escrita, ok? Somente Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco. Então a gente tem todas as histórias antes de Moisés por tradição oral. Então as histórias eram compactas. Você vai reparar que em um capítulo, às vezes, ele conta 30 anos de história. Passaram 20 anos ali, passou 10 anos em um capítulo. Por quê? Porque elas são compactas para que você possa memorizar. Uma coisa importante para você ficar ligado quando você está lendo narrativa são as repetições. Ok? Então, fique ligado quando o autor repete as coisas. Ok? Repete. É por isso que é importante, como eu já enfatizei em outras lives, você lê grandes porções, tá? É importante você pegar numa sentada e ler uma grande porção das Escrituras. Você não pegar e ler um parágrafo, alguns versículos apenas, não. Você lê 5, 10 capítulos. Se você tirar 1 hora, talvez lê um livro inteiro, porque aí você começa a reparar as repetições. O autor começa a usar a mesma palavra com frequência, a mesma palavra, porque ele quer te informar algo ali, ele quer te mostrar algo ali. Você vai ver que tem várias coisas nas entrelinhas, ok? Não são coisas secretas, são coisas nas entrelinhas para você compreender. O autor não falou de forma direta, mas ele deixou claro nas entrelinhas. Um exemplo de repetição, por exemplo, quando você está vendo a história de Jacó, você vai ver que com frequência aparece a palavra bênção. Então, um tema central de Jacó é a bênção. Então, Jacó nasce puxando a perna do irmão, porque ele queria nascer primeiro, para quê? Para ser abençoado, porque o primogênito era abençoado. E aí você vê ele comprando a bênção do irmão, Esaú. E aí você vê ele fingindo ser o irmão, colocando a roupa do irmão para quê? Para conseguir a bênção. E aí ele vai para longe. E o que ele fica tentando o tempo todo lá com o sogro? Ser abençoado, né? E Labão passa um sabão nele ali, mas ele quer a bênção, ele quer a bênção. E aí ele volta depois de um tempo para a terra dele. E aí ele tem um encontro com Deus. E o que ele pede para Deus? A bênção. Eu quero a bênção, eu quero a bênção. E aí Deus pergunta para ele, qual que é o seu nome? E ele fala, Jacó. E aí é como se Deus revelasse assim para ele, olha, eu não abençoo Jacó, eu abençoo Israel. E no momento em que ele ganha o nome da nação, agora ele não está atrás de uma bênção para ele, agora ele é essa nação. E aí Deus abençoa ele. Então assim, você só enxerga isso quando você lê essa história toda numa sentada e começa a reparar o autor falando a mesma palavra ali. Então fique ligado em repetições, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês alguns erros que nós não podemos cometer ao estudar narrativas, ok? Então erros aqui que nós não podemos cometer ao estudar narrativas. Nós temos que tomar muito cuidado, e eu vou escrever alguns erros. Primeiro, alegorização. Ok? Tomar muito cuidado com a alegorização. Lembra da regra de ouro da interpretação bíblica? Você lembra? Você estava nas lives anteriores. Até eu quero incentivar você que não viu as outras lives. Essa já é a 5ª, ok? Nós já fizemos 4 outras lives. Pra você ter uma noção, nós tivemos umas com Hernandes Dias Lopes, nós tivemos uma com Ângelo Basso.
Em uma delas eu falei a regra de ouro da interpretação bíblica, que é: se o leitor original não teve um entendimento, então não é o entendimento de hoje. Ok? Nós não podemos entender uma coisa no texto que o leitor original não entendeu. Ok? Alguém perguntou assim, mas e as profecias? Então, as profecias eles tinham entendido que era uma profecia. Eles não viram o cumprimento dela, mas eles entenderam que era uma profecia. Ok? Então nós temos que ter o mesmo entendimento, que é uma profecia. Então nós temos que tomar cuidado com a alegorização. O que é a alegorização? É eu pegar um elemento da história, da narrativa e falar, isso significa isso. Então, vou dar um exemplo. Um dia eu ouvi alguém ministrando assim, olha, hoje eu vou ministrar para vocês o que eram as 5 pedrinhas que Davi pegou no riacho. Então lembra quando Davi vai lutar com Golias, ele vai até o riozinho, ele pega 5 pedras para ele ir lá para lutar contra Golias, contra o gigante. Alguém ministrou o que eram as 5 pedras, e ele colocou um nome em cada pedra. Está dizendo isso? O leitor original entendeu isso? Não, eu usei isso como símbolo. Isso é perigoso, por quê? Porque às vezes você não está pregando a verdade, e é a verdade que liberta. Gente, o que liberta não é falar algo novo da Bíblia, não é arrancar um uau das pessoas, o que liberta é expor a verdade. Então não só para quem prega eu estou falando agora, mas para quem está lendo, para quem está interpretando. Você precisa entender o que o autor, o Espírito Santo inspirou o autor a falar, a contar para a gente naquela história. O que o autor estava dizendo, né? Ali em Samuel. O que ele estava dizendo para a gente nessa história de Davi? O quão poderoso Deus é e a forma que Deus havia escolhido Davi, que se tornaria um grande rei e que o descendente dele sentaria no trono para sempre. E quem é o filho de Davi? Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado com a alegorização, ok? Usar a história como alegoria e perder o sentido real dela. Segundo, temos que tomar cuidado com a descontextualização. Palavrona aí, hein? A descontextualização, ou seja, de você tirar a história do contexto, tirar um trecho do contexto. É muito importante você entender que a história vai sendo formada ali, então uma coisa vai puxando a outra. Como eu usei o exemplo na última live ou na anterior, do filme do Sexto Sentido. Eu entender o final do filme muda quando eu estou assistindo o início, ok? Então eu preciso saber o contexto todo, eu preciso saber o contexto da época para que eu possa ter clareza naquilo que eu estou interpretando da narrativa, ok? Eu compartilhei lá no nosso grupo do Telegram, foi muito legal, vários comentários bíblicos e um link de um site que tem contextos bíblicos e também o link de um canal do YouTube maravilhoso que eu quero indicar para vocês. Vou até escrever aqui em cima o nome dele, para você anotar aí ou depois pegar nesse PDF aqui. Chama Bible Project, espero que você já tenha conhecido, é demais. E eles fizeram vídeos de todos os livros da Bíblia, com o contexto todo, com a ideia geral do livro. Isso é maravilhoso. Então eu queria te indicar, antes de você começar a ler o livro, por exemplo, vou ler 1 Reis, vá lá e ouça a explicação do contexto geral, quando que ele foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, em que época, o que estava acontecendo, ok? E aí qual o objetivo do livro? Aí você tem um panorama geral, e aí você vai encaixar toda a narrativa nesse contexto. Então é perigoso descontextualizar. Terceiro erro que a gente não pode cometer, isso aqui é muito importante, moralização, ok? É achar que aquela história está te ensinando uma lição moral. Não está. Por que eu falo isso, gente? Porque o autor, o narrador, em nenhum momento ele nos dá uma avaliação moral daquilo. Então, por exemplo, quando é descrito para nós que Abraão
falou que a Sara era esposa dele, era irmã dele, não esposa. E aí pegaram, aí o rei pegou a esposa dele. Quando fala que Abraão então se deitou com Agar, ok, que era concubina, tal, o narrador não fala para mim, ele fez errado, ele fez certo. O máximo que a gente tem é as consequências daquilo, ou um profeta aparecendo e falando que Deus está reprovando a atitude dele. Mas o narrador não diz em momento algum, faça igual a Abraão, ok? Faça igual fulano, não. Então, o objetivo da narrativa não é te ensinar uma lição moral, ok? O objetivo da narrativa é contar a história de Deus, é contar a história do povo de Deus. É isso que a gente tem que compreender nas narrativas. É claro que fica ilustrado para nós as leis de Deus. Como eu disse para você, fica ilustrado ali para a gente as doutrinas que estão descritas em outros textos, ok? Mas o objetivo é ilustrar, reforçar o ponto para a gente, não fazer uma lição moral. Por que eu estou dizendo isso, gente? Para que pessoas não usem histórias da Bíblia para fazer absurdos. Porque, por exemplo, você vai ter narrativas na Bíblia de personagens da Bíblia matando pessoas. Então, no texto não está ali, olha, e nesse contexto mate pessoas. Não, porque aí eu tenho um discurso com uma lei específica dizendo, não matarás. Ali sim está falando o que você tem que fazer, ok? Mas na narrativa, não. Então, toma cuidado com a moralização. E por último, muito importante, apropriação indevida. Isso é importante, gente. É você tomar para você, por exemplo, qualquer descrição que você ouve aqui. Não, agora eu vou enfrentar os gigantes que aparecerem na minha vida porque eu sou como Davi. Sim, mas não. Você serve a Deus como Davi, mas tem coisas que são uma descrição do que aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos ser, gente, infantis na leitura. Então, vou dar um outro exemplo. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego venceram na fornalha. Você vai vencer nesse tempo do Covid. Ok, sim, nós vamos vencer, mas não é com base na narrativa que nós vamos vencer. Daniel na cova dos leões foi livre dos leões, então você vai ser livre dos leões que tem lá na sua empresa. Não, nós não podemos fazer esse tipo de leitura. Gente, é por causa desse tipo de leitura que nós temos uma galera infantilizada, cara. Nós não temos uma igreja madura por causa desse tipo de leitura, cara. Porque a gente começa a fazer promessas vazias para as pessoas. Não, cara, Deus vai te livrar, Deus vai te livrar. Ó, vamos olhar o contexto dessas duas histórias, ok? Então, assim como Sadraque e Mesaque, se Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele vai te livrar. Se Deus livrou Daniel, Ele vai te livrar. Ei, não é isso que é o evidente da história. O evidente da história não o ápice da história não é que eles foram libertos ou Deus livrou eles da fornalha. O ápice da história é que eles não se dobraram diante dos ídolos da época. Aí sim eu falo, cara, assim como Daniel, não se dobre diante dos ídolos da época, porque Daniel está ilustrando uma doutrina, não terá outros deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego estão ilustrando uma doutrina, você não presta culto a nenhum outro Deus, somente ao Senhor dos Senhores você vai prestar culto. E aí sim, ali é o ápice da história que está sendo descrita e ilustrada para nós. Então cuidado, para não fazer apropriações indevidas das narrativas. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Manda aí no chat para mim se você está entendendo. Então, 4 erros, ok? 4 perigos nas narrativas. O Wesley falou que está entendendo ali. Alegorização, descontextualização, moralização e apropriação indevida. Olha lá, a Gleice falou que está entendendo.
o Isaac, o Vitor, galera toda aí, o Marcos. Vamos lá, gente. Agora, isso aqui são erros ao estudar narrativas, ok? Agora deixa eu te falar o que você precisa olhar então quando você está estudando as narrativas bíblicas. Isso aqui é muito legal, gente. Primeira coisa que você vai observar é que na narrativa tem, obviamente, um narrador, ok? Um narrador. Então, o narrador na narrativa hebraica, ele é onisciente. Como assim, Douglas? Ele sabe toda a história. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe a intenção do coração dos personagens, ok? Porque ele é onisciente, ele sabe a história toda. O narrador, ele explica a história. E aqui vai reforçar um ponto que eu estou insistindo com vocês. Sem, presta atenção, comentários, sem explicações e sem avaliações. Ok? Então, o narrador, ele vai explicar, ele vai narrar a história, ele vai descrever os fatos para a gente, mas ele não faz comentários, ele não dá explicações e ele não faz avaliações. Por quê? Porque o objetivo dele é que a gente faça isso, é que o leitor faça isso com base em toda a Bíblia, em toda a narrativa bíblica, ok? Com base nas leis, com base nos provérbios, com base em tudo que Deus está expondo ali para a gente. Então o objetivo dele não é fazer os julgamentos ali da história. Então você vai ver que ele não faz avaliações, como eu disse para vocês, ele não vai falar, e Abraão acertou ao fazer, ok? O narrador, outra coisa importante, ele sempre escolhe um ponto de vista. Ok? Então, por exemplo, ele vai contar a história de Davi e Golias a partir do ponto de vista de Davi. Então ele fala de o pai de Davi, Jessé, chamando ele, pedindo para ele ir lá, ver como os irmãos estavam, e aí Davi vai até lá, e Davi pergunta quem que é esse gigante, quem que está afrontando o povo de Deus, o que vai ganhar e tal, e Davi põe a armadura, Então, qual é o ponto de vista que o narrador está nos contando? O de Davi. Então, você precisa sempre perceber qual é o ponto de vista do narrador, ok? Qual é o personagem em evidência ali naquela história. Agora, ele sempre no final, então ele escolhe um ponto de vista de um personagem e no final ele dá o ponto de vista de Deus. No final, vou colocar revela o ponto de vista de Deus. Ok? Então, por exemplo, na história de José, ele termina dizendo, e o Senhor estava com José. Ok? Então ele termina sempre dando o ponto de vista de Deus. Então isso é o narrador, onisciente, escolhe um ponto de vista e ele explica a história para a gente, sem fazer comentários, explicações e avaliações. Agora, além do narrador, as narrativas bíblicas, elas são organizadas por cenas, ok? Então, mais ou menos como um filme, o enredo todo ele é composto por cenas. Então, cada cena, ela tem a sua própria inteireza, ok? Cada cena é inteira. Isso é importante. Então, a cena, ela tem um começo, meio e fim. Então, voltando para a narrativa de Davi e Golias. Então, tem um começo, meio e fim nessa narrativa. Só que é uma cena, ok? E o conjunto de cenas que formam a narrativa bíblica. Então, eu não posso fazer uma interpretação apenas com uma cena. Eu preciso fazer uma interpretação a partir da junção
das cenas, ok? Então é como num filme, você está olhando ali e o que é maravilhoso num filme? Quando a cena, de certa forma, te engana, né? Então você está na cena, não, esse cara é o cara bom, não, esse cara foi esse é o assassino, tenho certeza que esse é o assassino, porque a cena vai mostrando, mas aí lá na frente você descobre que era um outro cara, porque é juntando as cenas que você vai entender. Então eu quero repetir o que a gente está falando todas as vezes aqui. Gente, nós precisamos ter uma leitura completa. Não dá para a gente ficar usando a Bíblia como caixinha de promessas, simplesmente abrindo e falando, deixa eu ler aqui, Números 32, os filhos de Rubem e tal. Por quê? Porque esse capítulo 32 só faz sentido no enredo todo da história. Ok? Eu falei na primeira live, seria mais ou menos assim. Imagina que eu chamo você em casa e eu falo pra você assim, cara, vamos assistir um seriado? Vamos assistir um seriado aí. E eu falo, vamos assistir, eu tô assistindo Lost, lembra do seriado Lost? E ele tem muitas temporadas. Aí eu ligo lá com você, temporada 3, o episódio 7. Vamos assistir? Vai fazer algum sentido pra você? Não. Por quê? Porque quem é o Loki? Eu lembro. Quem que é o Loki? O que aquela fala do Loki tem a ver? Só tem a ver com o enredo todo. Ok? Então é importante nós lermos toda a história para poder interpretar as cenas. Ok? Então ela acontece em cenas. Cada cena é inteira, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Mas é a combinação das cenas que revelam a história. Ok? Eu vou compartilhar com vocês esse PDF aqui, ok? Lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você não faz parte do grupo Telegram, depois você vai lá, que eu vou compartilhar com vocês o PDF com todas as anotações, tá? Então, qual é a pergunta que você vai fazer quando você está lendo uma cena? É essa: como esta cena se encaixa no todo? Ok? Como esta cena se encaixa no todo? E isso é uma coisa muito legal, porque você vai reparar que tem umas cenas que aparecem do nada. Do nada aparece uma cena lá, e aí você fala, por que ele contou isso? Você vai ver na narrativa de Gênesis que do nada, por exemplo, ele começa a falar de Judá. Por quê? Porque você vai ver que Judá é fundamental para entender, por exemplo, o rei Davi lá na frente. Então ele vai construindo, porque Judá ia ter a bênção de que o Messias ia vir através dele. Então a narrativa, as cenas vão construindo o enredo, aquilo que o autor quer te mostrar. Ok? Como as narrativas são compactas, cada cena é extremamente importante para a história. Então nunca vai aparecer uma cena que é irrelevante. Ok? Então você vai analisar aquela cena a partir do todo, ok? O pessoal está perguntando, né? O link da bio tá o link do Telegram está na bio aqui do Jesuscope. Então, cenas, ok? Vamos lá. Terceira característica das narrativas são personagens. Aqui é muito legal. Personagens são os elementos centrais, ok? Os elementos centrais da narrativa são os personagens. Os personagens, como um todo, são bons e maus. Então você vai ver o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas a narrativa conta do adultério, do assassinato e de tudo que aconteceu na vida de Davi. Ok? Então eles têm aqueles momentos bons de fazendo as coisas certas, de obedecendo a Deus, e tem momentos maus. Pouquíssimos personagens na Bíblia que não tem descrito algo de errado que ele fez. Por exemplo, José não tem descrito algo de errado que ele fez, Daniel não tem descrito, mas é claro que a gente sabe que eles eram pecadores e que eles erravam também. Mas, em sua maioria, os personagens têm os momentos bons e os momentos maus. Por quê? Porque, de certa forma, eles funcionam como
espelhos, né? Você olha para eles acertando e você fala, uau, dá para eu acertar. Você olha para eles errando, você fala, meu, eu também erro nisso, eu caio nisso também. E aí você vê como Deus trata com eles e te dá esperança, e você vê como Deus trata com eles e te dá temor, ok? Então, os personagens são bons e maus, porque lembrando, quem é o herói da narrativa bíblica? Deus. Ok? Não é Davi o herói da narrativa bíblica, não é Elias o herói da narrativa bíblica, não é Isaías, Não, quem é o herói da narrativa bíblica? Não é Abraão, é Deus, o Deus de promessas, ok? Ele é o herói da narrativa. Então, bons e maus, os personagens. Outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante. Na narrativa bíblica, os autores bíblicos não dão detalhes. Eles não dão detalhes dos personagens, ok? Então você vai reparar que na maioria das vezes você não sabe como os personagens eram. Então eles não dão detalhes da aparência dos personagens, ok? Eu vou colocar física para você lembrar. Eles não dão detalhes da aparência física dos personagens. A maioria dos personagens nós não sabemos como eles eram, ok? Agora, quando aparece o detalhe, é porque é importante para a história. Estou repetindo. Na maioria das vezes, o autor não dá detalhes da aparência física, porque lembrando, são histórias compactas para que a gente possa memorizar. Eles tinham tradição oral de contar as histórias, eles sabiam de cor as histórias. Então, adicionar um monte de detalhe ia atrapalhar. Agora, quando é falado algum detalhe, é porque é fundamental para a história. Então, todo detalhe é relevante. Então, por exemplo, ele vai contar que Esaú era peludo. Por quê? Porque tinha a ver com a natureza animal dele. E ele vai dizer que Jacó era liso. Por quê? Porque tinha a ver por ele ser escorregadio, ele ser liso, ele dá a volta em todo mundo. Então, ele conta um detalhe do físico para informar algo sobre a história. É relevante, tá? Outro exemplo, Saul, ele diz que Saul era alto. Por quê? Ele vai fazer um contraponto com Davi, que era baixo, que era de baixa estatura. Para você ter noção, Golias era um pouquinho mais alto que Saul, porque Saul era um homem muito alto. Agora, o que o autor está dizendo para a gente nas entrelinhas ali? Que Saul se destacava e Davi não. Agora, quem que Deus escolheu? E aí você junta com Samuel indo na casa de Davi e Deus falando para ele, eu não vejo aparência, eu não vejo altura, eu vejo coração. O povo escolheu esse alto, mas eu escolhi esse baixinho aqui, porque quem é o herói da história? Deus. Ele é o herói da história. Ok? Então os personagens, a narrativa bíblica não te dá um monte de detalhes, mas os detalhes que aparecem são fundamentais. O que acontece muitas vezes na narrativa é que os personagens, eles são comparados, ok? E eu quero que você preste atenção nisso. Os personagens são comparados. Ok? Então, como eu disse, você vê Esaú e Jacó. Como eu disse, você vai ver Isaac e Ismael, Davi e Saul. Então, eles estão fazendo comparações de quão diferentes eles eram ou de quão parecidos eles eram. Isso é importante. Algo que fica bem evidente, por exemplo, em 1 Samuel, o autor comparando Samuel e Eli. Então, Eli era um sacerdote velho, idoso. Samuel era uma criança. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Samuel começa a ouvir a voz de Deus. Então, ele está fazendo sempre esse contraponto dos dois sacerdotes ali. O que mais que a gente aprende sobre personagens? O autor, ele não revela as características de um personagem. Então, ele não vai falar, fulano era muito irado, ou fulano era extremamente calmo. Não, o que ele fala? Ele mostra através das falas e atitudes quais eram as características dos personagens, ok? Então, as características
são reveladas em falas e atitudes. Falas e atitudes, ok? Então, quando você quer saber como era um personagem, qual é a descrição desse personagem, você vai ter que analisar as atitudes dele e as falas que ficaram ali descritas, ok? Então, um elemento fundamental da narrativa bíblica são os personagens, ok? Eles são elementos centrais, bons e maus. Não tem detalhes deles, porque as histórias são compactas, mas todo detalhe que aparece é muito relevante, então você tem que fazer uma leitura sempre cuidadosa. Os personagens várias vezes são comparados e as características deles são reveladas em falas e atitudes. Outra coisa muito importante da narrativa bíblica são os diálogos, ok? Então, como eu disse ali, eles servem para caracterizar os personagens e formar o enredo, ok? Então, eles formam os personagens. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mas, ao mesmo tempo que formam os personagens, são importantes para o enredo. Por exemplo, quando o autor de Gênesis conta, né, que José teve um sonho, e aí José vai contar o sonho dele. Então começa um diálogo. E José começa a contar o que ele tinha sonhado, né? Que os feixes dos irmãos e dos pais se dobravam diante do feixe dele, né? Que as estrelas tal se dobravam diante dele. Então ele está narrando para a gente um diálogo, ok? O diálogo de José. O que ele está dizendo para a gente? Que naquele momento havia uma certa arrogância de José, que José era mimado, que José ele queria se destacar diante dos irmãos, tal, ok? Por causa da forma que ele conta ali. Porém, ao mesmo tempo, é fundamental para o enredo você entender aquele diálogo, ok? De que ele era, que José ele era o favorito e tal, e aí tem um detalhe da capa. Então, por que ele vai falar de uma capa colorida? Lembra que não tem detalhes. Agora, porque aparece esse detalhe, porque é fundamental para toda a história que está sendo construída ali, ok? Então, os diálogos, eles formam os personagens e são importantes para o enredo, tá? E segunda coisa importante é que nos diálogos aparecem as repetições que eu falei para vocês também, ok? Então, quando você vê repetições aparecendo nos diálogos, é porque é crucial para o enredo. E até uma coisa que às vezes parece chato, entendeu? Que um personagem fala uma coisa, e aí quando ele vai conversar com outra pessoa, ele fala exatamente a mesma coisa, tudo de novo. Por quê? Porque aquilo é muito importante para a construção da história. Então você vai ter que prestar bastante atenção nisso. E por último, antes de eu abrir para perguntas aqui e a gente conversar um pouco, e também no final eu vou sortear uma Bíblia comentada por, então fica ligado aí, no finalzinho eu vou dar as regras para você participar do sorteio, ok? Por último ela é organizada em enredos, ou seja, toda a história da Bíblia tem começo, meio e fim, ok? Como eu disse, esses enredos são compactos. E você precisa entender o que o autor quer mostrar para você nesse enredo, ok? Então, a pergunta é, o que o autor quer revelar no enredo? Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Juízes, olha que interessante. No livro de Juízes, quando você lê o último versículo de Juízes diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então, o que o autor de Juízes está mostrando para a gente? Que é o que acontece com um povo sem
liderança. O que acontece com um povo que não obedece a Deus, que não obedece os seus líderes, e aí vai mostrando que Deus vai levantando juízes, libertando eles, mas eles sempre desobedecem de novo, e eles perdem as batalhas e ficam oprimidos por outros povos. Deus levanta outro juiz e acontece a mesma coisa. Por quê? Porque Ele está preparando você para a próxima parte, que vai entrar então a parte em que os reis começam a surgir. Ok? Os reis de Israel começam a surgir. Então, é isso que o livro de Juízes está nos informando. Então, você precisa entender o enredo para que você possa encaixar os personagens, os diálogos, as cenas no enredo. Então, eu quero só recapitular uma coisa para vocês aqui dessa aula. Ok? Porque o que é mais importante de você guardar dessa aula? Qual é o objetivo da narrativa? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês é como que você vai ler, como que você vai prestar atenção, como que você vai extrair a mensagem ali. Agora, qual é o objetivo da narrativa? Ilustrar para a gente o que Deus fez, porque o livro é histórico, mas o que Deus faz, porque o livro é eterno. Então, quando você está lendo uma narrativa, Deus quer que você veja em ação tudo o que Ele está falando. Então você tem um discurso, os 10 mandamentos, por exemplo, mas aí você tem uma narrativa, aquilo acontecendo em ação. Você tem o discurso, não adorarás a outros deuses, não prestará culto a ídolos, ok? Isso é um discurso, isso é uma doutrina, isso é uma lei. Agora você tem uma narrativa de quando Israel se dobrava diante de outros deuses, o que acontecia. E ele mostra de forma ilustrativa para os nossos olhos enxergarem a palavra de Deus, ou o Deus em ação ali diante dos nossos olhos. Quando você começa a ver Deus em ação, você começa a ser formado, você começa a conhecer mais a Ele, você começa a contemplar quem esse Deus é. E aí você vê como Ele é justo, como Ele é correto, como Ele é verdadeiro, tudo que Ele fala, Ele cumpre, como Ele é amoroso, como Ele é gracioso, como Ele é misericordioso. Você começa a enxergar Deus nas histórias, e é isso que é maravilhoso nas narrativas. Então, 43% das escrituras são narrativas, então é muito importante a gente aprender a ler. O que a gente tem que tomar cuidado, não ficar alegorizando. Então, eu quero só repetir isso porque alguém perguntou o que é alegoria. É quando eu começo a colocar significados secretos naquele texto. Então, eu dei o exemplo. Eu vou pregar hoje o que significa 5 pedrinhas de Davi. Tem ali no texto, o autor nos informou que são as 5 pedras de Davi? Não. Então isso é fazer uma alegoria do texto. É usar o texto que quer dizer uma coisa, ele simplesmente está contando a história de como Davi, de como Deus, usou Davi para vencer o Golias, e eu começo a colocar um outro significado nesse texto. Então não é para isso que servem as narrativas, mas sim para contar para a gente a história de Deus e como Ele escolheu um homem chamado Abraão, como Ele escolheu uma nação chamada Israel, como Ele escolheu uma tribo chamada Judá, como Ele escolheu um rei chamado Davi. É para nos contar a história que termina, que o ápice dela é com a vinda de Jesus Cristo. Então é isso que são as narrativas. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã nós teremos uma live com um convidado muito especial, Paulo Borges. Pastor Paulo Borges vai estar com a gente. Amanhã eu quero começar a falar com vocês sobre parábolas, como é que eu leio e interpreto parábolas. A gente vai falar ainda sobre os evangelhos, como é que lê e interpreta os evangelhos. Cara, vai ser muito legal as próximas aulas, você não pode perder. Amanhã vai ser no Instagram mesmo e na terça-feira vai ser no YouTube. Para você ter o link da aula do YouTube, você precisa estar no nosso grupo do Telegram, ok? Essa aula de hoje, esse PDF de hoje eu vou mandar lá no grupo do Telegram assim que acabar, ok? E eu vou fazer o sorteio da Bíblia comentada por. E 11h30 eu coloco o resultado lá no grupo do Telegram, então você precisa entrar lá. Como é que faz para participar do sorteio, Douglas? Eu quero ganhar essa Bíblia comentada por. Você põe seu nome aqui para você fazer os comentários. Como é que eu faço para ganhar? É fácil. A gente postou agora de pouco, aqui no Instagram do Dizascope, um post com o resumo da última aula, ok? Você vai entrar nesse post, você vai curtir o post e você vai comentar a hashtag Achamos o Livro e marcar alguém.
ok? Achamos o livro e marcar alguém. Você pode comentar quantas vezes você quiser, só precisa marcar pessoas diferentes, senão ele entende que foi duplicado e aí você vai concorrer uma vez só. Mas quantas pessoas você marcar, quantos comentários você fizer, o tanto de vezes que você vai concorrer lá. Então, é só entrar no último post, achamos o livro e marcar alguém, ok? Você vai concorrer à Bíblia comentada por. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui pra gente. No mesmo texto, pode se encontrar narrativas e discursos? Sim, como em Êxodo, como eu descrevi. Ele está narrando ali o que acontece e de repente tem os 10 mandamentos. Em Números acontece isso, em Levíticos acontece isso, ok? Me perguntaram aqui quais são livros que são narrativas bíblicas. Então, Gênesis é narrativa bíblica, Êxodo tem, Levíticos, Números, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Reis. Então, o Antigo Testamento ali tem bastante narrativa bíblica, depois vai ter livros proféticos, depois vai ter livros de poesia, como Salmos, Provérbios, ok? Então, tem vários ali. Jó também é um livro com bastante poesia. Que mais? Compacto é resumido, reduzido. Perguntaram aqui, acho que o que é compacto. Tem como usar a hermenêutica nas narrativas? Sim, porque o que você vai entender? Como que está ilustrado ali as verdades bíblicas, ok? Então, repetindo, ela não vai nos ensinar uma doutrina, ela vai ilustrar para a gente uma doutrina, ok? Mas sim, você vai entender aquela doutrina através do texto e isso se aplica à sua vida, ok? Vamos lá, o que mais? É o post da aula 4 para a gente concorrer? Sim. Você quer concorrer à Bíblia comentada por, é só você comentar lá, achamos o livro, a hashtag e marcar alguém. O livro de Jó é poesia? Sim, o livro de Jó tem narrativa, ok, uma parte, e depois ele é em formato de poesia, as conversas com os amigos de Jó ali. No Novo Testamento nós também temos narrativas como o livro de Atos, por exemplo, é uma narrativa, ok? Deixa essa aula para vermos sempre. Então, para a galera que está perguntando aqui sobre a live, isso vai ficar salva. A gente deixa um link do YouTube, tá? Essa live também fica no formato para o YouTube. Então, ao mesmo tempo, a gente deixa o link do YouTube lá no grupo do Telegram. E tem lá a aula 1, a 2, a 3, a 4, e a gente vai colocar essa quinta aula lá também. Só você entrar no nosso grupo lá no Telegram, que tá o link aqui no Dizascope, ok? Na bio do Dizascope. Gente, tá chegando ao fim. Nós temos alguns segundos aqui e nós vamos terminar, vai cair. E foi muito bom esse tempo com vocês, obrigado. Espero que tenha jogado luz para você, para quando você for ler as histórias da Bíblia, as narrativas, e que você possa contemplar o Deus que nós servimos em cada história e conhecer Ele mais e mais e ser transformado à imagem dEle a cada dia mais. Obrigado por esse tempo aqui, foi muito bom. Então amanhã nós vamos ter o convidado Paulo Borges, ok? Vamos estar juntos aqui. E na terça-feira a nossa última live vai ser lá no YouTube, vai ser demais. Nós vamos ter um tempo maior para tirar dúvidas, para conversar juntos, ok? E eu vou mandar o link para todo mundo que está lá no grupo do Telegram. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu!